Mestre Jesus, neste momento nos colocamos em conexão com o alto, com sua espiritualidade maior, para conseguirmos alcançar os entendimentos melhores do seu grande evangelho de luz e de amor. Que a tua paz reine em nossos ambientes, em nossas residências, em nossos corações principalmente, nos fazendo entender a grande necessidade que todos nós, espíritos encarnados, temos de se acalmar, de respirar profundamente e lentamente, entendendo que muita correria em certos momentos não traz tantos benefícios como deveria se trazer. Que a sua paz esteja conosco neste momento e que nós consigamos de alguma forma servirmos de instrumentos de tua luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Boa tarde a todos. É uma imensa alegria estar aqui com vocês novamente para podermos conversar um pouco sobre o Evangelho do nosso Cristo, sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece e sobre as oportunidades que nós conseguimos aproveitar ou não em cima de todos os ensinamentos que chegam até nós. O estudo de hoje é do livro Fonte Viva, o capítulo 84, intitulado Na Instrumentalidade. Título bastante interessante, eu acho, porque começa da seguinte forma na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7, que diz assim: Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? A ideia é que, ao mesmo tempo, considerando objetos sem vida como a flauta e a cítara, mas que produzem sons, como se conhecer a música que está sendo tocada se os sons são tão diferentes, são tão distintos? É uma reflexão um tanto complexa, porque todos nós, criaturas humanas, nós somos instrumentos na mão do Divino Mestre, em todos os momentos. Porém, nós somos receptores imperfeitos, porque nos falta vontade, nos falta o aprendizado, nos falta a disciplina, nos falta o conhecimento. Nós temos fé, mas não sabemos trabalhar essa fé. Em várias situações das nossas vidas, nós suportamos cristamente as fraquezas do vizinho, mas a gente também, por outro lado, não consegue controlar os nossos próprios impulsos. A nossa imperfeição, ela vai a um tamanho de que nós podemos ser bondosos e confiantes, mas nós fugimos do estudo muitas vezes, da meditação,
e que isso acaba nos favorecendo a ignorância. Somos imaginosos, somos entusiastas, entretanto, escapa simultaneamente, muitas vezes, a nossa vontade de trabalhar com os nossos próprios braços. Outros irmãos semelhantes, eles detêm o verbo da pregação, são exímios palestrantes, são exímios oradores, que passam a confiança através da sua palavra a todos aqueles que o ouvem, mas em dados momentos de descontração, usa anedotas chulas que acaba descredenciando tudo aquilo que ele disse anteriormente. Todos nós estamos inseridos nessa situação. Outros, na sua imperfeição, eles estimam a castidade, mas desvairiam-se na aquisição de dinheiro fácil. Outros, mais além, eles conseguem desprender-se das posses, do ouro, das terras, dos moinhos, mas cultivam dentro deles o verdadeiro incêndio na carne. Nossas imperfeições, elas são indiscutíveis, como seguidores da Boa Nova, é o que diz Emmanuel. Por isso mesmo, nós ainda não somos chamados de seguidores da Boa Nova. Nós somos chamados de aprendizes, porque nós estamos muito longe da angelitude. Analisem, qual é a missão do homem no nosso planeta? Qual é a missão do homem inteligente do nosso planeta, já que todos nós somos usados como instrumentos de Deus? Nós valorizamos o que realmente deve ser valorizado? Nós praticamos, ou pelo menos procuramos nos policiar e nos vigiar com relação às nossas vicissitudes? O corpo que nos é dado como presente de Deus para que o nosso espírito consiga, através da reconciliação com os débitos do passado, através da convivência consanguínea na família e através de outras situações que vai nos fazer entender a que somos, a que estamos e a que viemos. Um homem inteligente como instrumento de Deus é o homem que não se vangloria de tudo que fala ou de nada do que fala. Não se vangloria do seu conhecimento, não se vangloria da sua inteligência. O homem realmente que é instrumento de Deus dentro do seu conhecimento e da sua inteligência, ele é humilde, porque ele não se sobressai sobre o outro, ele não humilha o outro. E nós temos vários ambientes das nossas vidas em que a gente tem sempre a mesma oportunidade do crescimento. Muitas vezes no trabalho, outras na família, outras dentro da convivência do centro espírita. Nós temos que nos exercitar a sermos sempre as mesmas pessoas. Ou sempre a mesma pessoa, desculpe. Razão disso é que se nós formos criando cascas ou máscaras na nossa face, tentando parecer-se ser melhor do que realmente somos, uma hora isso cai e a gente se desvenda, a gente se desnuda perante o outro, talvez de uma forma até mais vergonhosa do que poderia ser se fôssemos mais honestos com tudo aquilo que sentimos e com tudo aquilo que pensamos. Gandhi, ele disse uma frase muito interessante dentro da filosofia que ele tinha de pacificação, que dizia o seguinte: a verdade é de Deus e Deus é a verdade. Se uma pessoa está certa e ela sabe que está certa disso, mesmo que seja a minoria ou ainda assim ela deve falar,
porque ainda assim é a verdade, sem receios, sem nenhum tipo de medo da opinião alheia. Instrumentos todos nós somos, e Paulo usa a cítara e a flauta como instrumentos distintos sem vidas, mas que são animados pelo sopro do humano, pelo sopro do divino. Que instrumentos nós somos dentro dessa orquestra? Como se nós podemos entender a instrumentalidade que Emmanuel diz no capítulo 84 do Fonte Viva, para que a gente consiga jogar dentro do nosso cotidiano o significado de instrumento? Nós sabemos que o médico, ele necessita do bisturi, não é isso? Nós sabemos que o lavrador, ele necessita da enxada. Nós sabemos que o contador, ele necessita da calculadora, que o escritor da caneta, que o orador da fala, que o atleta do corpo. Olha quantos exemplos nós temos aí de instrumentos que nós podemos usar materialmente no nosso mundo de competitividade, num mundo totalmente material que está se desmoronando por conta da renovação do nosso planeta. Então, a orquestra, nós podemos denominá-la dentro da espiritualidade maior, de que Jesus é o nosso maestro. Jesus é o governador do nosso planeta, é o nosso mestre divino. O Consolador prometido, nós poderemos entender como a partitura, ou seja, todo o Pentateuco kardeciano, todo o Evangelho do Cristo, que foi vivenciado por ele, escrito pelos apóstolos, eles nos trazem a partitura de como nós poderemos seguir esse caminho musical de luz dentro de nós. E nós, dentro do papel da orquestra, nós poderemos nos denominar como os músicos. Músicos imperfeitos, cada um com a sua luta, cada um com a sua dificuldade, porém produzindo sons diferentes que dentro da convivência humana e dentro da coletividade da orquestra, todos eles terão o seu momento de se revelar e de se desenvolver. Notem que numa orquestra sinfônica acontece do mesmo jeito. Todos os instrumentos se conectam, como os músicos também se conectam, com o maestro e também com a partitura. Todos eles estão numa única energia positiva e na vontade de passar para o outro algo de belo. Como nós estamos aproveitando a instrumentalidade que Deus nos dá? O próprio Francisco de Assis, na sua oração, disse: Senhor, fazei-me de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, e assim sucessivamente. Então, a instrumentalidade que existe dentro de nós é tamanha, dentro da prática do bem, dentro da reformulação nossa através das nossas reflexões e dos conhecimentos que poderemos adquirir no decorrer da nossa vida, que nos favorecerão a mudanças positivas. Bastemos que nós nos policiemos e procuremos ser espíritos melhores a cada dia, independente dos deslizes que todos os dias nós cometemos. A inteligência, na verdade, nossa, ela entra como um instrumento de trabalho para todos nós. Notem, por exemplo, Paulo de Tarso, um homem dotado de inteligência, de conhecimento, considerado um doutor da lei, que usava de sua autoridade intelectual para conseguir tudo aquilo que ele queria. Porém, após o seu chamado do Cristo, ele teve que se dispor de toda essa veste.
ele teve que se doar ao Cristo para que ele conseguisse, através da sua vivência com ele, o conhecimento maior e a instrumentalidade maior que ele poderia ser e se tornar. Quantos instrumentos nós temos como exemplo? Paulo de Tarso, Gandhi, Chico Xavier, grandes personagens da história, o nosso Mestre Jesus que a todo momento nos ensina. Nós vivemos no mundo, mas o mundo ele se transforma como nós também nos transformamos. O mundo material ele acaba sendo desrespeitoso, né? Falta virtudes, não está centrado no bem. E esse mundo ele é usado materialmente como político, como inteligente, como de grande conhecimento, mas isso não tem valia nenhuma para o espírito. Que valia temos dentro de usarmos o conhecimento e a inteligência para o mal? Nenhuma. Então Paulo, voltando ao exemplo, ele usou a sua autoridade moral, ele usou a sua inteligência, ele usou o seu conhecimento e foi seguindo para o alto. Para o alto significa que quanto mais se dedicando às boas virtudes na seara do bem, nós estaremos nos aproximando mais do nosso Mestre Jesus. Nosso corpo fala constantemente. Além do corpo físico que nós temos instrumentos que saem do nosso próprio corpo, como por exemplo a fala, como por exemplo os nossos movimentos, as nossas ações. E tudo isso se reflete para o outro. Então, meus amigos, a questão da instrumentalidade que eu pude entender na mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, é de que, apesar de sermos imperfeitos, todos nós temos a condição de nos alinharmos com o diapasão do Cristo e afinarmos com Ele. Porque estar afinado é estar pronto, é estar afinizado. E somente tendo a boa vontade para isso, já é um grande passo que nós temos para a nossa melhoria íntima. E aqui, no capítulo 84, Emmanuel diz o seguinte: cada companheiro do serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa no bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Notem que a ilimitada sabedoria do celeste emissor, do nosso Mestre Jesus, ela sempre se manterá soberana e perfeita. Porém, nós, que somos os receptores de todos esses ensinamentos, muitas vezes a gente tem deficiências extremas que não conseguimos captar o que realmente deveríamos captar. Alguns têm fé, mas não sabem tolerar as lacunas do próximo. Aquele outro suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Quantas vezes a gente se pega na ociosidade, sendo que através daquele tempo que a gente está perdendo, nós poderíamos estar fazendo coisas melhores e mais interessantes do que ficar parado, né? Voltando, Emmanuel diz: um é conselheiro excelente, no entanto não santifica os próprios atos. Muitas vezes a gente aconselha
vários conselhos bons para o outro, mas a gente não consegue seguir os conselhos que nós damos para nós mesmos. É necessário que nós entremos dentro de nós. É necessário que conhecemos-nos no íntimo, entendendo mais uma vez as imperfeições que temos, mas agradecendo as oportunidades que também temos para a superação de tudo isso. Outro mais além conseguiu desprender-se das posses do ouro e da terra, da casa e do moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. O nosso planeta, ele não é paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, Emmanuel diz, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento no serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Olha quão sério e importante é isso. É indispensável afinar o nosso instrumento no serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejarmos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. É uma mensagem simples, bastante objetiva na questão da instrumentalidade, na reflexão do que nós fazemos em relação a tudo isso que Deus nos oferece. Eu gostaria de ler para vocês uma mensagem psicografada de um livro feito com muito carinho, elaborado com muito carinho pelo nosso amigo Daniel Maganini, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui é um livro confeccionado por ele, onde ele reuniu várias mensagens psicografadas dentro da nossa sociedade, da Isabel Soares de Moraes. Não é necessário que nós intitulemos, não assinemos nenhuma, todas estão assinadas, mas o mais importante é que a mensagem ela chegue de uma maneira aberta a todos aqueles que queiram ouvi-las. E tem uma mensagem aqui, entre todas essas importantes que estão no livro, no capítulo 18, que se chama Uníssono. Eu gostaria que vocês prestassem atenção junto comigo na importância da mensagem que foi passada no dia 8 de dezembro de 2018, tá? Então o nome se chama Uníssono. Para que a orquestra se manifeste através da obra da música, a necessidade da união de todos se faz necessária para que a obra se realize. Para tal, se juntam os músicos aliados aos seus instrumentos, todos embasados ao acompanhamento de uma partitura que delineará o caminho a ser percorrido para que tudo atinja o seu melhor caminho dentro da melhor direção. Nada se realizará sem que todos se prontifiquem ao mesmo objetivo. E dentro desta missiva, chegamos à reflexão a que viemos e aqui estamos. Se compararmos cada um de nós com o nosso semelhante, encontraremos extremas diferenças e algumas semelhanças. Nos identificamos da mesma forma que nos antipatizamos, mas mesmo assim, a necessidade do nosso irmão em nossa vida, de uma forma ou de outra, se faz importante em todo momento. Somos parte de uma grande orquestra, cada um representando um instrumento que sem ele não conseguiríamos expressar o real som desta divina música que nos apresenta de maneira coletiva a vida. E é através da vida que nos encontramos. É
através da vida que nos posicionamos à frente a todas as nossas dificuldades, nos enxergando como realmente somos. O mais importante é que nos entendamos como filhos do Criador. O mais importante é que nos enxerguemos como instrumento exclusivo, onde sem ele, a música, a composta na partitura, ela não se apresentará de uma forma bela, pacífica, divina e amorosa. Todos temos a contribuição na realização desta cena. Mesmo que muitas vezes não enxerguemos o real valor que temos por colocarmos cortinas onde não conseguimos ver a grande plateia que nos envolve e torce para que nos apresentemos e essa plateia ainda nos aplaudam de pé depois da nossa apresentação. É através da contribuição de cada um de nós que a vida se realiza e acontece. E cada um contribui da sua forma. Daqui somos um dos instrumentos. Daqui que ele quer dizer da espiritualidade. Daí que somos nós aqui no mundo material, todos vocês são os outros componentes. Daqui fazemos parte de uma grande equipe sem rótulos materiais, onde todos aqueles que possuem o princípio da realização do seu trabalho solicitado por Jesus, onde todos aqueles que possuem o princípio da realização do bem estão juntos na realização do seu trabalho solicitado por Jesus, nosso Senhor. A equipe é somente uma, imbuída no auxílio daquele que busca a saúde em espírito e o equilíbrio para que consiga afinar seu instrumento de acordo com a necessidade de sua realização na música coletiva. Todos estão carentes de ouvir o som que emana do Criador. Para isso, estamos juntos. Não importa a maneira da realização do bem, todos estamos juntos, independentemente de qualquer dogma estipulado por mãos terrenas. Somos espíritos determinados na divulgação, entendimento, aceitação, aprendizado e assimilação no seu íntimo do Evangelho do nosso Senhor. Não importa como vocês nos chamem, importa é o resultado de todos nós juntos na realização da transformação do coração de todos, inclusive o nosso. Em espírito, visto o meu chapéu de couro, que representa o envolvimento do Mestre em minha consciência divina. O meu cinturão, transpassado em meu corpo fluídico, representa a proteção do Mestre àqueles que se prontificam a serem conscientes do seu chamado. Carrego o meu facão como simbolismo da arma de Jesus que corta qualquer barreira negativa. E as sandálias de couro que uso me fazem sempre entender que busco a simplicidade do nosso Senhor e que estaremos chegando ainda mais perto da sua real grandeza. Portanto, meus amados, façam de cada instrumento vosso a realização da única música que chega aos ouvidos dos nossos irmãos e o de nosso Senhor Jesus Cristo, denominada caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. João, 8 de dezembro de 2018. Eu acho que é uma mensagem que vem muito próximo, né? Que nos favorece muito no entendimento da questão de sermos instrumentos. Então, que todos nós saibamos entender qual é a real necessidade e qual é o real trabalho que todos nós estamos a realizar dentro deste mundo. O mundo, primeiro, ele se transforma dentro de nós.
Primeiro, para que eu consiga mostrar ao outro que eu sou, para que eu consiga levar ao outro, transportar ao outro o meu amor, é preciso que eu tenha essa virtude, esse sentimento dentro de mim, assim como todos nós. Então, nos enxerguemos por dentro e entendemos que somos espíritos em evolução, que somos aprendizes, e todo aprendiz um dia chegará ao seu mérito de sua educação. Que a paz de Jesus abençoe todos vocês. Foi um estudo que foi mais lido talvez do que falado, mas eu entendi que dentro dessa última mensagem psicografada seria melhor ler para entender toda a mensagem, toda a abrangência linda da mensagem que ela é nos passada. Muito obrigado, fiquem em Deus, uma ótima semana a todos vocês.